Qual a taxa de empréstimo rural? É verdade que haverá suspensão do desconto do Fundo Rural? O nosso especialista no direito rural, Dr. Arilei Mendes Filho, responde essas dúvidas e outras no quadro Garantias Agrárias, agora aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Garantias Agrárias, a análise legal do crédito dos produtores. Direito rural, sim, a pauta agora é essa. A partir de agora, no nosso quadro, o Garantias Agrárias, com o nosso especialista, Dr. Arilei Mendes Filho. Seja bem-vindo, Dr. Arilei, a mais uma edição do seu quadro aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia. Muito bom dia, doutor Solano. Bom dia, ouvintes do Boca do Trombone. Grande prazer estar falando com todos vocês hoje. E, em especial, os produtores rurais, né? Eles agradecem muito aí a sua assessoria, as suas informações sempre atuais e precisas aí para a categoria. Bora lá, então, para a gente responder mais umas questões que chegam sobre o direito rural. Comprei um imóvel rural que tem um caminho que serve de acesso para um vizinho chegar a uma estrada. Gostaria de aproveitar essa área para a produção. Posso fechar o caminho, doutor Arilei? Pois é, se este caminho é a única via de acesso do vizinho a uma propriedade, a uma estrada, você não pode fechar este caminho, porque se trata de uma servidão de passagem. É necessário que você permita que o vizinho tenha acesso à propriedade dele por meio da sua. A lei prevê que este imóvel, que é chamado de encravado, tem o direito de acessar a via pública. Se não, inclusive é possível até pedir uma indenização ou então alguma contribuição para manutenção dessa estrada que passa por dentro da sua propriedade. Por outro lado, se não houver essa necessidade do vizinho passar pela sua propriedade, se ele tem acesso por outros meios, você eventualmente pode até fechar. É importante ver o tempo que essa propriedade existe, porque este tempo, esta passagem, ao longo do tempo, ela gera o direito adquirido ao vizinho. Então é necessário primeiro ver se existe outro acesso, e segundo, há quanto tempo essa propriedade passa por dentro da sua. Certo. Doutor, uma outra questão é a seguinte: tomei um empréstimo para minha atividade rural com juros de 18% ao ano. Essa taxa é permitida, doutor? Mas o crédito rural muito se discutiu sobre limitação de juros, possibilidade de cobrar taxas superiores a 12% ao ano, mas na realidade, para o crédito rural em si, não há uma lei que tenha uma limitação de taxa de juros. O que existe, e efetivamente é verdade, é que na cédula de crédito rural, que é um dos instrumentos pelos quais os produtores podem tomar crédito junto a instituições financeiras, e é regido por uma lei específica, Decreto-Lei 167, tem um artigo que exige que o Conselho Monetário Nacional autorize a cobrança de juros em uma determinada taxa. E durante muitos anos o Conselho Monetário Nacional foi omisso e nunca fixou a taxa de juros específica para este tipo de financiamento. Com isso, o Superior Tribunal de Justiça, de uma maneira bastante pacífica, definiu que, não havendo a fixação pelo Conselho Monetário Nacional, os juros, sim, estão limitados a 12% ao ano. Mas, especificamente no caso de financiamentos rurais tomados em cédulas de crédito rural e também nos casos em que não exista essa autorização do Conselho Monetário Nacional. Nos demais, não há propriamente uma limitação da taxa de juros. Tá certo. Essa questão aqui eu achei muito curiosa. Sou proprietário de uma área de terras em condomínio com 2 irmãos. Já há uma divisão física, mas não na matrícula do imóvel. Como devo proceder? É comum esse tipo de questionamento aí na sua banca, doutor Arilei? É bastante comum, porque quando ocorre, principalmente em casos de herança, as pessoas recebem uma determinada terra, fazem a divisão em consenso entre irmãos, entre a família, e muitas vezes não levam a registro, especialmente por conta de custos. Hoje os custos cartorários são imensos, a propriedade rural está muito valorizada, e quando se leva a registro esse tipo de
esse tipo de divisão acaba saindo muito caro. Então, muitas vezes, sim, acontece das propriedades estarem divididas de forma física, divididas na prática, cada um explorando a sua gleba, mas no cartório a matrícula é única e não está completamente identificada a parte de cada um, se é que foi feito realmente o inventário e partilha, colocando ao menos a propriedade em nome destes herdeiros. Mas no caso, me parece que há um consenso, há uma divisão física, então a solução para isso pode ser feita, inclusive, de forma administrativa, através de uma escritura pública em tabelionato, em cartório de notas. Claro que é necessário fazer mapa, croquis, descrição das áreas que foram objeto de divisão, e estes detalhamentos, esses mapas constarão da escritura feita em cartório para depois ser levada ao registro de imóveis para abertura de matrícula. Sim, Se não sim. houver esse consenso, bom, aí necessariamente tem que haver a intervenção judicial, uma ação judicial para poder identificar a área que pertence a cada condômino. Certo. E para a gente fechar, doutor, a seguinte questão. Tomei conhecimento de que saiu uma decisão suspendendo o desconto do Fundo Rural. É verdade? Isso é uma questão bastante importante. Primeiramente, né, é uma curiosidade, o Fundo Rural, muitos falam disso há muitos anos, inclusive consta de acordos, de decisões tomadas pelo STF, né, mas o Fundo Rural, o fundo mesmo de amparo ao trabalhador rural, ele não existe há mais de 30 anos. Né, o nome pegou e segue sendo usado. O que existe é a contribuição previdenciária, seja dos produtores rurais segurados especiais, seja dos produtores rurais empregadores, a contribuição patronal dos empregadores. E, de fato, saiu uma decisão bastante recente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, sobre essa contribuição previdenciária patronal dos produtores rurais empregadores. Mas ele não suspendeu o desconto desta contribuição. O que o STF determinou é que os processos judiciais que discutem a legalidade do desconto pelo comprador, porque a contribuição ela é descontada pelo adquirente da produção e recolhida pelo adquirente, o produtor rural ele apenas sofre o desconto quando vende o produto. Esses processos foram suspensos, mas a contribuição ela segue sendo descontada pelos compradores. E esse desconto, essa suspensão se dá até que o STF decida a forma de recolhimento. A contribuição é devida, mas o que se discute hoje é quem faz o recolhimento. Se o próprio produtor, pessoa física, empregador, ou se aquele que adquire os produtos agrícolas, e aí sim tem o ônus de fazer o recolhimento. Então, os processos estão suspensos, mas o desconto não. Tá certo. Preciso, como sempre, doutor Arilei Mendes Filho, nosso especialista no direito rural aqui no quadro Garantias Agrárias. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!